Então, o que que acontece? As pessoas optaram por isso. É uma escolha. É uma escolha, a corrupção é uma escolha, né? A corrupção é uma escolha. Eles optaram em ser corruptos. Eles optaram em assassinar pessoas. Eles optaram em fazer maldade com criança. Eles optaram em estuprar mulheres. Eles optaram por isso. Isso é um fato. A gente precisa olhar para isso e olhar isso com maturidade e falar assim, foi a escolha social. As religiões fracassaram, todas elas. Não tem nenhum fruto de religião que deu certo. Não tem. No macro, não tem. O que tem é no micro. Uma pessoa que foi, se desenvolveu, entendeu o propósito, mas isso é muito pequeno perto do todo, entende? É muito pequeno perto do todo. E aí, dentro das instituições também, você vê a própria corrupção acontecendo dentro das instituições. Seja ela qual for. Aqui eu não estou dando nome de uma ou outra, não, todas elas. Por quê? Porque o extrato social para 8 bilhões de pessoas é nulo. É nulo, não deu certo. Você tem, na China, por exemplo, vários vídeos de pessoas comendo animais vivos e torturando animais enquanto come, bota numa água fervendo, o animal fica lá se debatendo, e eles acham isso normal. Você tem outros lugares que as pessoas comem os próprios filhos e acham isso normal. Então, essa densidade demoníaca que nós vivemos aqui, ela precisa acabar. Ela precisa ser limpa. Ela precisa ser limpa. Então, o que nós temos que conversar daqui para frente? É sobre a mudança para que as pessoas possam acordar, despertar. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. É isso que as pessoas precisam entender. Não vai acontecer. Não vai ter uma catarse humana, mundial, em que as pessoas vão olhar e ficar, no momento que elas estão lá sentadas no seu vaso, né? Elas vão falar assim, ai, como eu tenho sido mal, agora eu preciso mudar. Vou mudar, tenho sido tão cruel com as pessoas, tenho roubado tanto, tenho feito isso, agora eu vou... Isso não vai acontecer. Preciso que haja um choque mesmo. E é um choque, meus amigos, que eu já vi. É engraçado isso. Eu já vi a consequência disso lá na frente. E não foi de agora. E vocês não queiram saber. Lembra quando você é açoitado, né, na sua mente com as promessas de terrorismo, de queimar no inferno o tempo todo, ficar queimando lá, fritando, né? Aquele barulho é o barulho que você vai poder ver estando aqui nessa terceira dimensão. Você vai poder ouvir esse barulho. Porque vai ser assim. Não há o que seja feito. Não há. Não há nenhuma medida que você possa fazer para poder mudar as coisas, porque a varredura é indispensável. Meu querido, se você tem uma mansão e você é um corretor de imóveis, para que você possa vender aquela mansão, você consegue vender aquela mansão toda suja, com cano quebrado, o cara vai, vem cá que eu vou te apresentar a mansão aqui, aí o cara abre a mansão lá, cano vazando, tudo, você não vai conseguir vender. O que você precisa fazer? Você precisa consertar. Você precisa fazer de novo até, às vezes. E é exatamente isso que aconteceu. Quando veio o dilúvio, foi por causa disso. Teve que limpar. Não dá, esse povo aí, quando tacou fogo no rabo do povo lá, tacou fogo porque é a mesma qualidade de gente. O ser humano não aprendeu ao longo do tempo com as oportunidades que teve. Agora, existem pessoas e pessoas? Claro que existem, porque nós, o invólucro, isso aqui morre. Mas nós somos seres espirituais. Então o espírito não morre nunca. Não morre nunca.
Todos vão para o mesmo lugar? Óbvio que não. Óbvio que não. Né? Porque senão seria, qual o sentido, né? Se todo mundo faz uma situação toda e faz cagada na vida inteira e vai todo mundo para o mesmo lugar, o que adianta você ser... Qual o conceito evolutivo dessa situação? Não tem, né? Claro que não. Mas o que eu quero dizer é que existe um momento que a gente tem que sentar com o nosso filho em casa e falar as verdades para ele. Olha, filho, na boa, não dá, sabe? Não dá, não vou te enganar aqui. Não vou te enganar aqui. O negócio não dá. Você fez, né, fez cagada. Então, para toda cagada, uma cagada monstra dessa que o mundo inteiro está fazendo, tem consequências. E vai ter consequências seríssimas, como o que a gente está vendo agora. Então, é o que eu digo lá no vídeo do Instagram, quando a gente vê esses caras aí se juntando, porque eles fazem parte da elite, não se esqueçam, pessoal, a informação para eles não é a mesma informação que chega para nós. A informação para eles chega antecipada, porque eles são os soldados, os cachorros do GO. Então eles estão com os bunkers todos preparados. Ou vocês acham que eles investiram durante esses anos todos? Tem um vídeo que eu já falei sobre esse vídeo aqui com vocês. Uma mulher que trabalhou lá no BID, que é o Banco Central, do BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, ela falando da quantidade de dólar que foi desviado para a construção dessas estruturas. Há muitos anos atrás, é uma drenagem completa de recurso público para a construção disso. Para quem? Para uma elite, que quando bater o momento mais crucial, eles recebem um contato, eles já têm um plano. Você sabia que existem seguros e planos para isso? Tem pessoas que pagam para poder estar nesses lugares, para poder ter esse privilégio, essa regalia. Não são poucas pessoas. São pessoas ligadas à elite, os familiares dessas pessoas. Então, quando der o problema, eles vão pegar os helicópteros dele, os jatos particulares dele, e vão para o bunker. E eles vão para os bunkers. E esse bunker está blindado contra muita coisa. Outra coisa que está na iminência de acontecer, nós estamos vendo cada dia mais, porque o discurso de um ataque nuclear era um discurso totalmente rejeitado pelos governos. Tinha um protocolo dizendo que, olha, até aqui nós vamos, mas daqui para lá ninguém pode ter. Agora já mudou, já relativizou. Então, dependendo do que for o quadro, eu posso utilizar pontualmente um negócio nuclear. Em paralelo a isso, toda essa estrutura de banco de dados da inteligência artificial, ela precisa de uma quantidade de água absurda para poder existir, para poder gerar o que ela precisa gerar de energia. E adivinha, a maioria já está sendo desviada para esses bunkers e essas estruturas, porque eles não vão ficar sem o melhor. O melhor é para eles. Entende? Então, quando eu falo que a terceira fase do jogo começou, ela é a última fase do jogo. Ela é a última fase do jogo. Você quer ver como é que fica fácil a gente poder entender? Imagine que a sua filha morasse na Colômbia e estivesse dentro de uma sala de aula hoje. A sua filha. De repente, esse terremoto chegou e derrubou o prédio onde sua filha estava estudando, ela conseguiu sair. Olha o desgaste emocional da sua filha, olha o desgaste emocional da família indo atrás da filha porque o terremoto aconteceu. Tem que se colocar na cena, olhando, você indo à direção da sua filha e aquelas pessoas todas perdidas ali, desesperadas, ao lado, gritando, fazendo tudo.
Agora você imagina isso num macro. E o que está acontecendo? Além de tudo isso, você tem os fenômenos acontecendo simultâneo. Dia 12 agora a gente vai ter o eclipse com alinhamento, como nunca antes. Tem até essa suposição que está tendo aí na internet de 7 segundos sem gravidade e tal. Enfim, tem anúncio da FEMA que já mostrava isso há 15 anos atrás. Esse anúncio da FEMA há 15 anos atrás mostrava e dizia o seguinte: não seja pego de surpresa, compre logo o seu kit. Que kit é esse? É um gancho para você botar no chão para você não subir, né? Porque o pessoal vai achar que vai tudo sendo arrebatado. Então isso já acontecia. Ah, isso pode acontecer? Não sei se pode acontecer ou não. Não estou preocupado com isso. Sinceramente, não estou preocupado com isso. A única coisa que hoje você precisa estar preocupado é na sua sobrevivência. Sobrevivência significa: nós estamos à beira de um ataque cibernético mundial, gerando apagões. Esses lugares que acontecem os terremotos ficam sem luz direto. E às vezes durante dias. Não precisa ir muito longe. Nesses vendavais aí que você viu recentemente, com a chuva, vários lugares, 3, 4 dias sem energia. Já é um problema. A matriz energética toda vai ser impactada propositalmente e também em consequência dos fenômenos climáticos que vão acontecer e estão acontecendo. Então, se você tem a tua provisão de lanterna, de vela, de gerador, para quem pode ter alguma coisa, que o gerador funciona, o gerador para mim aqui em casa, eu não vou usar para acender a luz da casa, né? Porque eu já estou acostumado com o escuro. Então, o escuro para mim, na verdade, é até bom, porque eu sei andar no escuro, gosto de andar dentro do mato. Eu tenho uma floresta aqui do lado, que eu vou às vezes de noite, e vou para lá. Eu vou mostrar um dia, eu vou filmar para vocês. Eu adoro, porque eu já, por exercício lá em Dáquila também, quando eu vou, a gente trabalha em bastonetes, você consegue ver muito bem. Vou fazer um curso agora, que é um curso extraordinário também, de visão extra, enfim. Mas já estou trabalhando também essa questão, né, para poder ampliar mais essa habilidade, porque são habilidades que nós temos, que estão enterradas, porque a gente se esqueceu, né? A gente tomou um apagão aí, tá todo mundo ainda tentando se lembrar de quem é, caramba, enfim. Mas se você tiver essa estrutura para poder ter luz, energia, beleza. Você já está à frente de muita gente. E aí a segunda parte é o quê? É o alimento, né? É o alimento. Porque o alimento, com certeza, naquele bairro, em vários supermercados, a comida vai embora. Ela acaba muito rápido. E aí você não tem como repor. E aí, se você tiver, como teve naquele local, por exemplo, ainda de um terremoto, e você teve erupção vulcânica, a fumaça vulcânica que sobe, ela simplesmente atrapalha toda a malha aérea. Então, se atrapalha a malha aérea, não chega suprimento. É uma cadeia que vem se estabelecendo. Então, eu digo para você, sem medo de errar. Sem medo de errar. Nós estamos no modo agora sobrevivência. Não é mais um modo de... Eu lamento muito que, né, às vezes tem pessoas que falam, caramba, mas não tem mais o que fazer. Tem, se preparar. Se preparar. Ou você não está querendo ver o que está acontecendo. Né? A não ser que você esteja no mundo da Lua. E, gente, aí talvez você fale, olha, para mim é difícil, porque na minha casa sou só eu. Eu sei que é difícil. E justamente por isso, automaticamente a sua responsabilidade, ela acaba crescendo mais, porque você ama essas pessoas.
né? Mas vai ter uma hora, queridão, que tu vai ter que romper o laço. Você vai ver. Naturalmente isso vai acontecer. Você não vai conseguir ficar para titia, porque você vai pensar na sobrevivência daqueles que estão mais próximos de você. Você não vai ter essa paciência toda, né? E nem o tempo, porque tempo, nesse caso aí, é sobrevivência. Esse é o ponto. E esse tipo de conversa é um tipo de conversa que as pessoas fogem. Por que elas fogem? Porque é ruim. Quem gostaria de ter uma conversa dessa? Ela não é uma conversa agradável? Não, não é agradável. Mas é melhor ter essa conversa e você ter algum elemento para poder se livrar de um problema do que você não tocar nesse assunto e ficar à deriva e não ter se preparado. E daqui a pouco você está aí no meio da rua disputando comida, se estapeando com alguém. Vocês estão conseguindo ver aquilo que eu já havia falado para vocês que ia acontecer? As pessoas completamente frequencializadas. A mulher lá fazendo depilação no meio da rua lá, botou a saia pro lado, ó, barbeou, ficou barbeando lá, botou, né? Deu tal do meia virilha, né? Meteu a meia virilha no meio da rua, pegou o giletão lá, que nem sabia. A outra lá na praia de Botafogo, toda nua. Aqui, ó. Deu freeze aqui, ó. Congelou, toda nua. O cara, pô, isso aqui é Rio de Janeiro. Por quê? Porque as pessoas não estão associando o que está acontecendo. Aí hoje eu vi lá na China, eu acho, no Japão, o cara com a faca esfaqueando todo mundo. A gente está vendo os garotos aqui pegando o fuzil e dando tiro a esmo em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é pessoa. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Esse é o mundo que a gente está vivendo. E a partir do momento que essas frequências estão sendo cruzadas, os testes estão sendo feitos, porque eles estão testando o tempo todo qual tipo da frequência que vai emplacar mais rápido. E agora, estou falando de mil satélites com IA de cima para baixo. Você pode imaginar, né? Controlado por quem? Por psicopatas narcisistas que têm um lugar no bunker, que não vão tá nem aí para se o negócio esquentar da maneira como está esquentando.